Muito bem, irmãos, vamos dar continuidade então à nossa programação. Hoje nós estamos no Dia das Mães. O Dia das Mães é um dia muito bonito. Ele só concorre com o Dia dos Pais. Eu não estou dizendo que ele perde para o Dia dos Pais, longe de mim dizer isso. Mas que concorre, tá certo? Não sei se ganha, mas também não é hoje que a gente vai fazer essa disputa, não é? Não é o dia de ficar discutindo quem é o dia melhor, se dos pais ou das mães. O que importa é que o Senhor nos deu essas mulheres maravilhosas e hoje nós vamos lembrar delas, como já foi falado hoje, que são bênçãos de Deus na nossa vida. Vamos lembrar um pouquinho das nossas mães, e para isso eu queria ler com vocês um trecho aqui da palavra do Senhor, apenas um versículo, Romanos capítulo 16, versículo 13, só esse versículo a gente vai ler, e vamos meditar um instante na palavra do Senhor, e depois a gente vai ter uma homenagem aqui das nossas crianças, que também vão homenagear as mães, mas isso vai ser daqui a pouco, e tudo isso é muito bom, tá? Vamos começar então, vamos iniciar aqui a nossa mensagem pela leitura da palavra, Romanos capítulo 16, versículo 13, olha o que diz esse texto. Romanos 16, deixa eu ver aqui, irmãos, Romanos 16, 13, cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido uma mãe para mim também, ou que tem sido a minha mãe também. Eu estou meio atrapalhado porque eu li esse texto em tantas traduções diferentes que me deu uma confusão aqui na cabeça, mas vamos ler aqui nessa. Cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido a minha mãe também. Tem uma tradução bonita que eu gosto, que fala: cumprimentai a Rufo e a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. E eu achei muito bonito esse texto, e queria compartilhar um pouquinho com você sobre essa mulher. Nós não sabemos o nome dela, mas ela está fazendo um papel de mãe do apóstolo Paulo. É bacana saber que Paulo tinha alguém que fazia o papel de mãe na vida dele. Talvez ele não tivesse mãe, não sabemos, talvez a mãe dele já tivesse morrido, e aí tinha uma mulher lá que estava fazendo esse papel na vida dele. Vamos agradecer a Deus por essa mulher e pedir a Ele então a bênção sobre nossa rápida meditação. Querido Deus, estamos agora diante do Senhor, pedindo que o mesmo Deus que tem dirigido e abençoado nossas vidas, nossos corações até este momento, continue conosco. Obrigado pela palavra, que ela seja clara aos nossos corações e nos ajude a entender, ó Pai, não apenas o significado dela na vida das nossas mães, mas também na vida de todos nós. É para a honra do Senhor que assim oramos. Amém, Senhor. A gente costuma falar, e eu acho que é uma grande verdade, que o amor de mãe é o amor maior que existe no mundo. Eu acho que é verdade mesmo. Eu acho que não existe um amor maior neste mundo além do amor da mãe, ou maior do que o amor de uma mãe, talvez até maior do que o amor de um pai. Eu ouso dizer isso. Eu sou um pai, eu amo os meus filhos, mas eu tenho a impressão que o amor de uma mãe, eu acho que é até maior do que o amor de pai. E a gente vai ver alguns motivos pelos quais o amor de uma mãe é tão forte. Nesse texto Paulo fala sobre uma mulher, e a gente não sabe quem é, mas ela era mãe de um cara chamado Rufo. Rufo, interessante, né? Ele tinha o nome daquelas coisas que a gente coloca lá no telhado, né? Para ajudar no escoamento da água. O Rufo, ele chamava, só que não tinha nada a ver com isso, claro, a palavra é uma palavra grega, que tem outro significado, né? Mas o Rufo, ele tinha uma mãe, era mãe dele, natural, e o Paulo conhecia esse Rufo. E eu não sei muito bem como que era a história, mas Paulo de vez em quando encontrava com Rufo. Paulo era um viajante, mas às vezes o caminho de Paulo cruzava com o caminho de Rufo. E eventualmente a mãe do Rufo estava lá nessa história. Ou Paulo ia comer na casa do Rufo, ou Paulo estava longe e chegava uma oferta do Rufo, ou chegava, sei lá, não vou dizer que chegava um bolo ou uma torta, porque acho que Paulo naquele tempo não tinha como hoje um correio tão eficiente, então acho que era difícil mandar um bolo para o outro lado do mundo, né? Mas de alguma forma essa mulher, ela cuidava de Paulo. Eu imagino que ela escrevia cartas para Paulo, e era meio que uma carta de mãe. Todo mundo perguntava para Paulo: Paulo, me fala sobre os judeus.
Me fala sobre a lei. A lei acabou ou não? E Paulo respondia cartas falando se a lei acabou ou não. Outros falavam: Paulo, me fala sobre a volta de Jesus. Como é que vai ser quando Jesus voltar? E aí Paulo desenvolvia esse tipo de tema, que eram temas grandes, importantes. Mas essa mulher, quando ela escrevia carta, ela falava alguma coisa do tipo: Paulo, não esquece a blusa. Imagina que coisa, né? Quem lembrava? Paulo, não esqueça a blusa. Imagina que negócio esquisito. E aí Paulo gostava desse tipo de coisa. Talvez uma carta como essa lembrasse a ele que ele era um homem envolvido em coisas muito lindas, coisas maravilhosas, coisas grandiosas do reino de Deus, assuntos grandes, né, que até hoje são discutidos, mas tinha alguém que estava preocupado com um assunto tão pequeno como usar blusa. Você está comendo bem, Paulo? Come carne, come salada, come cenoura, come brócoli. E aí Paulo já abria aquela carta sabendo, né? Eita, lá vem a mãe do Rufo, né? E aí Paulo, ele gostava disso, claro. E ele escreve agora a sua saudação, e essa mulher morava em Roma. Ele então escreve essa saudação para Rufo, o amigo dele, e lembra da mãe dele. E ele fala: Rufo, manda um beijinho na tua mãe aí por mim, porque ela também tem sido uma mãe para mim. Gente, que bacana, eu achei muito bonito e achei assim muito gracioso que Paulo tivesse alguém que mantinha esse tipo de relação com ele. Eu sempre achei e sempre soube que Paulo tinha gente que se relacionava com ele de uma forma administrativa, apostólica, eclesiástica, mas alguém também se relacionava de uma forma materna. E aí estava essa mulher, a mãe do Rufo, e olha que bonito, ela se relacionava dessa forma com Paulo. E aí eu queria pensar um pouquinho sobre essa mulher e a maneira como ela cuida e como ela ama Paulo. Mãe é uma maneira muito nobre de amar, e essa mulher nos mostra isso. Porque o amor de uma mãe, e é a primeira coisa que eu quero destacar no amor dessa mulher, não é impulsionado pela necessidade daquele a quem ela ama. O amor de uma mãe não é impulsionado pela necessidade daquele a quem ela ama. E eu vou explicar isso. Eu posso amar algumas pessoas. Por exemplo, eu estou andando na rua e vejo uma pessoa numa grande necessidade e posso ser movido de amor por essa pessoa. E de repente eu tenho uma compaixão por ela. O amor de mãe não é assim. O amor de mãe não vê necessidade. Não tem, aliás, o amor de mãe inventa necessidade. É um negócio impressionante, né? Ela inventa uma necessidade. Você deve estar precisando de dinheiro, mas você não precisa de dinheiro. Quantas vezes eu fui na minha sogra e voltava da minha sogra com dinheiro? Aí você pegava lá leva essa panela, eu não quero mais. É claro que ela queria a panela, queria dar a panela. Não quero, sogra. Não, leva. A gente levava, e quando abria a panela em casa, tinha lá uma nota de 50. Ela não queria saber se eu precisava de dinheiro. Às vezes eu nem precisava, mas na cabeça dela não é se precisa ou não. Ela inventa uma necessidade que não existe. E por fim, e olha que interessante, né? A mãe ela não está movida pela necessidade. Ela não pergunta se precisa. Eu nem precisava da panela. Muitas coisas que ela deu para a gente nem precisava daquilo. Já tinha panela, já tinha pano de prato, já tinha faca, mas chegava mais uma. O amor de mãe não é movido por necessidade. Ele não pergunta primeiro se precisa, porque você ajuda, mas primeiro você pergunta se precisa. Não é assim? O irmão está precisando de alguma coisa? Às vezes o irmão, coitado, está numa pendura danada, não tem dinheiro nem, né? Não tem nem dinheiro, ele come no almoço, come bastante no almoço para economizar na janta. Está precisando de alguma coisa? O amor de mãe não pergunta, ele vai lá e ajuda simplesmente. É isso que uma mãe faz. Paulo, ele era um homem que não precisava de nada. Ele era um homem já de uma certa idade, eu posso dizer, e ele não tinha problema. Ele era um homem que cuidava de si mesmo. Por exemplo, ele cuidava de seu próprio corpo. O corpo de Paulo é problema dele, mas tem uma mulher preocupada com isso. Está usando blusa? Peraí, filho, mas Paulo, ele leva chicotada. Você acha que Paulo está preocupado em passar frio, não é? O corpo dele é marcado por chicotes, a gente sabe. Ele fala lá, escrevendo aos Coríntios, que por 3 vezes ele foi fustigado com varas. Por 3 vezes.
E se isso foi um açoitamento judeu, a gente não sabe dessa história, né? Mas se foi um açoitamento judeu, e ele recebeu o açoitamento judaico, ele recebeu 40 açoites menos um, porque a lei proibia dar mais do que 40, só podia ser 40, né? 40 menos um, então era menos um para não ter o perigo de dar 41, tá certo? Eles achavam que seria um horror dar 41. Eu acho que depois de 40 não faz muita diferença para quem está levando a lambada, não é? Mas de qualquer maneira o judeu dava 40 menos um. Paulo fala, eu passei por isso 3 vezes. 3 vezes. Você acha que Paulo está preocupado se ele está com blusa ou não, de frio? O corpo de Paulo era um homem que parece que ele nem valorizava tanto o seu corpo nesse sentido, né? O corpo dele estava a serviço de Deus. Ele até fala, escrevendo aos mesmos coríntios, que ele já havia passado noites na voragem do mar. Era comum para Paulo estar ao relento, mas ali tem uma mulher que se preocupa com ele. Paulo talvez não precisasse desse cuidado com o seu corpo, mas alguém estava cuidando dele. Paulo também não tinha necessidade, talvez, de um conselho, uma experiência que precisa de maturidade. Paulo era um homem muito maduro. Ele tinha lá os seus 55, 60 anos, talvez, e ele já sabia muito sobre a vida. Mas lá está uma mulher que está cuidando dele que nem uma mãe. Paulo, cuidado, Paulo, né? Olha o que você faz, né? Cuidado com a mulherada. Não é isso que a mãe faz? Cuidado com a mulherada por aí. Essa mulherada é fogo. As mulheradas estão atiradas hoje em dia. Naquele tempo já era, né? Sempre foi, na verdade, né? Essa mulherada é muito atirada, Paulo. Cuidado, você chega lá, né? E aí, olha só que bom. Mas Paulo era um homem já, 55, 60, ele era um homem experiente, tinha maturidade. Ele aconselhava, inclusive, os outros. Mas lá está uma mulher que não se pergunta se Paulo precisa ou não. Ela simplesmente vai e supre a necessidade dele. E também as necessidades espirituais. Paulo era um apóstolo. E ele podia, como apóstolo, abençoar muitas pessoas. Mas mesmo ele abençoando pessoas, tem aqui uma mulher que insiste em abençoá-lo. Uma mulher que o reveste, cobre Paulo de oração, cobre Paulo com a palavra de Deus. Alguém que estava lá para ajudá-lo, para abençoá-lo. Que coisa bonita, Paulo, ter uma pessoa assim em sua vida. Essa era a mãe de Rufo. Ela tinha realmente um amor de uma mãe. Alguém que não se perguntava se ele precisa ou não. Ela está lá para supri-lo. A segunda coisa que eu quero destacar no amor dessa mãe, aliás, para a gente ver como a mãe, como o amor de uma mãe é um amor que não pergunta da necessidade, é um amor que ama, inclusive, antes de qualquer necessidade. Um feto, por exemplo, um feto não tem necessidade, se a gente pensar bem, não é? Uma mãe que vive uma vida normal, come bem, o feto vai bem, vai tranquilo, né? Deve desenvolver normalmente, mas a mãe já está amando aquela criança, já está suprindo necessidades dela, necessidades de amor, de carinho, ela já está suprindo. E olha que interessante, ela não sabe como é o rosto, mas no feto ela já ama. Ela não sabe se é menino ou menina, mas ela já ama. Ela ama o quê? Ela ama um menino ou uma menina? Ela não se pergunta. Na cabeça de uma mãe não faz diferença se é menino, se é menina, se é homem, se é mulher. Não importa o que seja. Não importa a aparência, não importa se é grande, se é pequeno, né? A mãe simplesmente ama, é uma experiência de amar. Amar por antecedência, não é uma resposta. Porque o amor é uma resposta. Você é amado por alguém e por fim você ama esta pessoa. Eu estava lá no funeral da nossa irmã Ismênia e eu estava falando, né, a respeito dela. E uma das coisas que eu disse no funeral da nossa irmã é que eu amei muito a irmã Ismênia, mas eu amei ela, e eu fiquei até com um pouco de vergonha de falar isso, mas é a verdade. Eu amei ela porque eu achava que ela me amava. O jeito como ela, né, falava comigo, olhava para mim, a maneira como ela se relacionava comigo, eu não sei, ela parecia me amar. E por isso eu a amei. O amor que a gente tem é uma resposta. A gente é amado pelas pessoas e responde com amor. Mãe, não. Mãe não espera ser amada. Ela ama primeiro. Ela ama antes. Ela ama por antecedência. O amor de mãe também é um amor mais sacrificial. A mãe sacrifica mais. Primeiro ela sacrifica porque ela tem que carregar o bebê no feto durante 9 meses. Eu não sei o que é isso, nunca saberei, mas uma coisa eu sei, que deve ser um negócio bem difícil, né? Não deve ser fácil. Imagina você carregar uma criança em seu próprio corpo, as mudanças que isso gera no corpo de uma mulher, as dificuldades todas.
E depois que o bebê nasce, então, ela assume aquele compromisso, ela assume aquela vida para si mesmo e cuida dessa vida como se fosse sua própria vida. Se o amor de mãe não depende daquele a quem ela ama, então é um amor mais sacrificial. O amor de mãe exige uma entrega muito grande. A mãe entrega, de fato, sua própria vida. Eu imagino o risco, né? Se eu tivesse um filho, por exemplo, e pensasse que daqui 9 meses eu vou passar por uma cirurgia, por exemplo, ou vou ter que ter um filho, imagina o medo, meu Deus, eu vou para o hospital, será que eu vou morrer? Acho que toda mãe deve passar isso na cabeça, será que eu vou morrer? Né? Porque não é fácil, é algo muito radical para uma pessoa, né? Para um corpo. A mãe, ela se sacrifica mais, o amor de uma mãe exige uma entrega maior. Eu acho que o amor de uma mãe, ele não pode ser correspondido. Ninguém consegue amar uma mãe da mesma forma como é amado por ela. E é por isso, pensando nisso, em como o amor de uma mãe é sacrificial, e como o amor de uma mãe é um amor por antecedência, é que eu queria pensar com vocês que o amor de uma mãe, ele é o amor mais divino. É o amor que provavelmente se equipara mais ao amor de Deus. Não chega a ser como o amor de Deus, mas ele é o que há no mundo de mais parecido com o amor de Deus. Você sabe como é que uma mãe te ama? Pois é, o amor de Deus é daquilo para um pouco mais ainda. Isaías 49:15 disse: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O versículo pergunta: será que uma mulher pode abandonar o seu filho? Será que ela pode se esquecer do seu filho? E principalmente o filho que ainda mama, que é um período tão especial para uma mulher, um período de tanta intimidade com aquela criança. Elas são unidas, apesar de 2 pessoas, quase que como uma só. Será que uma mulher pode abandonar um filho, principalmente nessa etapa, na etapa da amamentação? O texto mostra que é muito difícil que isso aconteça. Mas o texto acrescenta: ainda é possível. É muito difícil, mas eventualmente, né, em raras ocasiões, nós ficamos sabendo de uma ou outra mãe que abandonou um filho. É algo muito escandaloso na sociedade. Quando isso acontece, é algo que todo mundo se ofende. Isso não deveria acontecer. Uma mãe não faz isso. Ela não faz isso, principalmente naquela faixa etária da criança. Pois é, o texto fala, é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. Mas aí Deus acrescenta: eu, todavia, não me esquecerei de vocês. Eu não me esquecerei. O amor de Deus é um amor infalível. E eu acho muito lindo e muito precioso que o texto fale sobre o amor de uma mãe, equiparando-o ao amor de Deus. É assim que Deus ama, é isso que Deus está dizendo. Não sei se você já desconfiou do amor de Deus, do cuidado de Deus, do quanto você é precioso para Deus, mas olha aqui um texto que mostra isso de uma forma muito, muito, muito forte. Muitas vezes, pela maneira como crescemos, pela maneira como nossos pais nos trataram, nós temos uma relação com Deus muitas vezes errada, distante. Eu mesmo tive uma relação com os meus pais, principalmente com o meu pai, uma relação um pouco distante. Meu pai era um homem um pouco distante da gente, né? Ele foi um bom pai, eu não reclamo dele, ele foi um ótimo pai, cuidou muito bem de nós, mas a gente não tinha essas coisas que hoje em dia, né, que você fez com o seu filho, de jogar bola com ele, de brincar com ele, de brincar de luta no tapete, né? Qual é o pai que não brincou de luta no tapete com o seu filho? A gente fez isso, então essa proximidade foi importante, a gente fazer isso para os nossos filhos. Mas eu não tive isso com o meu pai principalmente, e por conta disso eu cresci meio que vendo o pai como aquela figura distante, aquela figura no altar, né? Alguém que deve ser venerado, mas que você não pode tocar nele. E isso atrapalhou durante muito tempo a minha própria relação com Deus, como se Deus não estivesse próximo de mim. Eu vi com lágrimas nos olhos, há poucos dias atrás, uma reportagem da Netflix, eu acho, de uma rede de streaming, que fala a respeito da diferença que o pai faz em nossas vidas. E se você teve um pai assim, um pai distante, eu sugiro que você assista este filme. Ele se chama Mostra-nos o Pai.
É um filme realmente muito lindo. E eu vi aquilo com lágrimas nos olhos, porque eu não tive um pai assim, um pai que fosse próximo. E isso afetou muito a minha maneira de ver Deus. Como se Deus ele devesse ser realmente reverenciado, mas que eu não poderia me aproximar dele. Que não haveria de fato um cuidado, né? Aquela coisa de estar próximo, de estar junto, de interferir na vida, de estar caminhando junto, de ter um rumo certo, um conselho certo, e de realmente agir com amor, e de forma que Ele intervenha de fato na nossa vida. Irmãos, isso é Deus. Deus é assim, e nós podemos confiar e acreditar nesse Deus. E se nós pudéssemos olhar para trás, nós iríamos ver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, como aquele que está conosco. A Bíblia insistiu muito que Deus é um pai, mas eu gosto do texto de Isaías, porque o texto de Isaías lembra uma outra verdade muito importante. Deus também, Ele é uma mãe. Aliás, o amor de Deus é como o amor de uma mãe. Mesmo que uma mãe se esquecesse do seu filho, Deus ainda não se esqueceria dele. O amor de Deus é mais ou menos como um amor de mãe. Você quer saber como é que Deus te ama? Então olha para uma mulher amamentando o seu filho. O que você acha que essa mulher pensa sobre aquela criança que está amamentando nela? Como você acha que é o sentimento dela? Como você acha que essa mulher olha para aquela criança? Isaías diz, pois é assim que Deus olha para vocês. É desse jeito. Pensar que Deus está olhando assim para mim é muito caro, é muito precioso, e é algo que realmente deixa meu coração muito feliz. O amor de Deus tem realmente que ser louvado, exaltado. A gente tem que engrandecê-lo por este amor. E por isso eu vou chamar o grupo de louvor que vem aqui à frente, e nós vamos engrandecer a Deus pelo seu amor. Um amor que é infinito, um amor que não pode ser comprado, um amor que não precisa ser merecido. Você sabia que você não precisa merecer o amor de Deus? Não precisa merecer, Ele é teu. Deus é teu. Você não tem que fazer nada para merecer o amor de Deus. Deus te ama simplesmente. Ele cuida simplesmente. Ele está com você simplesmente. E nós vamos agora louvar e engrandecer este amor que é infinito. Um amor que é ousado, como diz o cântico. E nós vamos engrandecer e louvar o ousado amor de Deus sobre as nossas vidas.